Bom, amada igreja, estivemos alguns dias ausente aqui da casa, estávamos em um tempo de recarregar as baterias, um tempo de viagem com a família, um tempo de renovo, um tempo de descanso, e foi muito bom e muito especial. Nós fizemos algumas aventuras esses dias, tivemos contato com a natureza. Quem conseguiu assistir os vídeos que nós publicamos, vocês viram, nós fomos em uns lugares no meio do mato, então foi muito top. As crianças, né, contato com o cavalo, fomos cavalgar, e foi muito demais, porque primeiro o Davi, ele curte muito bicho, ele vê esses bichos, ele ama, e ele fala: papai, eu quero andar de cavalo, eu falei: vamos andar de cavalo, papai vai te mostrar as habilidades que o papai tem de cavalo, aleluia. Eu só lembrava que eu andei quando era adolescente, então eu subi em cima, eu falei: Jesus, segura esse bicho, aleluia, por favor, mano, salva nós aí, dá um jeito. Aí o Davizão sentou, mas você vê que na criança já tem a questão assim de liderança, ou algo nele. O papai: eu seguro a rédea. Falei: não, eu seguro a rédea. Falei: então vai lá, garoto, segura. Aí estou no primeiro rolezinho com ele de boa, fomos o segundo, aí o tiozinho olhou e falou: quantos anos ele tem? Falei: ele tem 7, mas ó, o pezinho dele bate ali, acho que ele consegue sozinho. Eu falei: meu tio do céu, não brinca comigo. Ele falou: não, dá pra ir. Aí nós fomos, cara, o garoto foi melhor que eu, fazia até pose, quando a mãe filmava, ele dava um toquinho no cavalo, o cavalo dava um... Falei: olha o garoto marrento, cara, onde você vai? Então foi muito legal, contato com os bichos, com os animais. Fomos num momento onde tinha uns porcos ali, um chiqueiro. Aí chegamos perto, eu falei assim para eles, assim, eles falaram: nossa, pai, que fedor, meu, que cheiro é esse? Eu falei: esse é o cheiro quando você não toma banho, cara, você vai ver, toda vez que eu falar para você, vai tomar banho, porque você está cheirando isso. Ele fala: pelo amor de Deus, pai. E ali, claro, brincando com eles, curtindo. Mas foi um tempo muito bom, um tempo onde eu falo para você que foi difícil aquela vida. Você acordava, comia, dormia mais um pouquinho, acordava e comia de novo, pegava uma piscina e comia de novo. Meu irmão, eu confesso que até o meu cinto começou a ficar maior. Eu falei: Jesus, eu ganhei um peso. Eu nunca aconteceu isso na minha vida. Então foi muito legal. Mas claro que não foi só isso. Brincadeiras. Ali nós tivemos um momento realmente de conversas, momento de contato com a natureza, de reflexões, momento de silêncio. Muitas vezes nós até falamos sobre silêncio, a importância de você estar em momentos em silêncio, porque Deus ministra até no silêncio as nossas vidas. Até no silêncio nós somos trabalhados, tratados e moldados. Nós começamos a ver ajuste nas nossas vidas, em tudo que precisamos fazer. Começamos a buscar em Deus orientações, direções para esse ano, para vocês, para a igreja. Deus, qual é a direção? Porque, meu irmão, não fique achando que os pastores, eles estão aqui numa missão, né, no sentido de controladora, jamais. Nós estamos numa missão de fazer vocês viverem tudo aquilo que Deus tem de uma forma poderosa e maravilhosa. Então a nossa missão é fazer com que a igreja cresça, com que a igreja amadureça, para que a igreja realmente viva aquilo que o Senhor tem. Então vocês não têm noção no nosso coração, como nós nos alegramos de ver as pessoas realmente crescendo, as coisas acontecendo. Isso é extraordinário. Agora, contudo, fomos e foi muito legal, entre outras coisas que vai ficar para outras ministrações, as aventuras que nós tivemos. Mas agora nós retornamos, e ao retornarmos nós começamos com a nossa rotina. Então já começamos com aconselhamentos, conversando com pessoas, trocando ideia, vai conversar com um, conversa com o outro, toda aquela rotina e aquela loucura da semana, reajustando tudo. Já começamos a preparar a agenda, primeiro semestre, já tinha muita coisa em mente, mas nós estávamos alinhando muitas coisas, e claro que nós também retornamos às nossas questões pessoais, as questões que nós particularmente gostamos, entre elas atividade física. Nós gostamos demais, pastor e eu curtimos. Eu até estava no Bola de Neve em Maringá, esqueci de falar isso para vocês. No Bola de Neve Maringá, nós recebemos o convite para ministrar lá no evento chamado Manifeste o Reino, sábado, e pregar no culto domingo. Meu irmão do céu, foi tipo a nossa conferência profética aqui. Corpos no chão, mas tem uma hora que eu vi os atalés pegando pelas pernas mesmo assim, jogando as pessoas. Meu irmão, a galera estava tomada pela glória. Foi uma presença de Deus maravilhosa, foi algo extraordinário, foi bênção demais.
E aí até brinquei com o pastor Roberto puxa ferro e ele fica brincando com o crossfiteiro, falando que crossfiteiro é tudo frango. Eu falei, vem um dia com a gente, trocamos ideia e ficamos aquele bate-papo. Então nessa semana nós voltamos aí com as nossas atividades físicas, retornamos para o cross depois de 2 semanas. E meu irmão, eu vou te falar como foi desafiador voltar. Como foi desafiador realmente chegar naquele dia, naquele lugar. Eu fui até empolgado, mas na hora que eu cheguei, eu falei, Jesus me ajude. Porque o ritmo havia caído de uma forma gigantesca. Então o ritmo que nós estávamos no gás, naquela frequência todo dia, por 2 semanas que nós ficamos, meu irmão, sem fazer praticamente nada de atividade física. A hora que nós retornamos, eu confesso que gritou. Eu confesso que eu tive que entrar naquele lugar, eu tive que reduzir o peso ao qual eu estava acostumado. Então eu estava levantando X peso, eu tive que baixar para menos da metade. Tive que realmente me esforçar. Eu tentei arriscar, falei, não, isso aqui eu vou, mano, não pode ser, parceiro do céu, eu quase chorei naquele lugar, e ali começou aquela guerra. Então eu confesso que eu não estava mais aguentando nada, eu pegava o peso, falava, cara, o que está acontecendo? Chegou uma hora que eu não estava mais roubando, eu já estava fazendo tudo que você possa imaginar, eu já estava contando de 2 em 2, 2, 4, 6, 8, 10, eu estava já nesse ritmo. Meu irmão, a série tinha 30, eu fazia 10. E o professor, e aí? Eu falei, cara, estou voltando, pelo amor de Deus, me ajuda. E meu corpo gritava. As coisas dentro de mim começaram a gritar. E naquele exato momento, quando eu estava naquele lugar, eu confesso para vocês que eu comecei a pensar, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo aqui? Eu comecei a pensar, falei, cara, o que eu estou fazendo aqui? Por que eu pago para sentir dor? Por que eu pago para ir nesses lugares? O que eu estou fazendo aqui? Aquele calor, irmão, aquele negócio quente. Eu comecei a falar, Jesus, que dor é essa? E eu confesso para vocês que eu senti vontade de parar e ir embora. Eu senti vontade de falar, cara, na boa, não quero mais saber disso, cara. Vou ficar na minha casa, de boa, lendo, estudando, fazendo o que tem que fazer, e não vou vir mais, não dá mais para vir. Comecei a ter, não vou dizer uma guerra, mas uma reflexão no meu interior. E tudo isso comecei a passar porque eu estava parado esses dias. Então o ritmo que eu estava, por eu paralisar, por eu parar, ao retornar eu comecei a ter sequências, ou melhor, a consequências daquilo que eu estava devidamente parado. Então comecei a sentir coisas na minha vida, no meu corpo, que eu falei, cara, o que é isso? E ali naquele exato momento eu comecei a ser ministrado. E é impressionante como o Espírito Santo usa tudo para ministrar a minha vida. E isso é muito especial, porque ali o Senhor começou a ministrar a minha vida sobre a importância de nos fortalecermos sempre no Senhor. Então ali naquele exato momento, por aquela situação de retorno para algo, mas dentro de mim eu falava, cara, não quero, não aguento, não estou aguentando, estou sentindo dor. Eu comecei a ser ministrado pelo Senhor justamente sobre isso, a importância de nos fortalecermos sempre e não apenas em um período. E nós sabemos que todos nós passamos por momentos como esse, momentos que nós pensamos muitas vezes, o que estou fazendo da minha vida, o que eu estou fazendo aqui, porque eu estou me sentindo assim, completamente esgotado. Muitas vezes nós estamos assim, nós nos sentimos esgotados, nós estamos muitas vezes no nosso limite, e aqui é onde muitas vezes nós não contamos para ninguém. Mas nós sabemos as guerras e os conflitos dentro de nós, as frases e as vozes que vêm e fazem coro no nosso interior, dizendo que, será que vale a pena continuar? Será que vale a pena estar no culto? Será que vale a pena eu ter uma frequência de culto de Deus toda semana? Será que vale a pena eu pagar um preço diariamente de consagração, de oração, de busca por Deus? Muitas vezes vêm as perguntas, por que continuar? Por que perseverar? Eu olho à minha volta e parecem que as pessoas estão melhores do que eu
Eu olho à minha volta e parece que as pessoas elas estão desfrutando de algo a mais, parece que as pessoas têm uma alegria a mais, parece que as pessoas estão passando por momentos muito melhores, e quando nós olhamos para as nossas vidas, nós olhamos e só vemos dor, só vemos sofrimento, só vemos questões que nós falamos, cara, será que realmente vale a pena permanecer? Será que vale a pena continuar? E muitos de nós nos sentimos assim, pois algo que muitas vezes nós não percebemos é que a nossa alma é a sede das nossas vontades, dos nossos desejos, das nossas emoções. A nossa alma, muitas vezes ela grita, ela continua gritando, e agora ela está começando a querer tomar conta de tudo. Então muitas vezes nós não percebemos, mas na nossa alma, que são as nossas emoções, sentimentos, as nossas vontades, elas começam a querer ganhar espaço, elas começam a querer tomar a frente, elas começam a ir para frente, querendo governar as nossas vidas, e nisso nós não percebemos, mas começa uma guerra dentro de nós. Porque dentro de nós vemos as questões de Deus, daquilo que é de Deus. Tenha fé, acredite, persevere, mas a alma fala, para que perseverar? Estou comendo lágrimas todos os dias, eu não vejo mudança, eu não vejo transformação, e parece que a alma muitas vezes começa a ganhar um espaço muito maior. Nós começamos a olhar para as nossas vidas e nós não conseguimos mais ver se realmente as coisas vão acontecer, se realmente Deus vai agir, se realmente a página será virada. E isso é muito delicado, porque nós esquecemos dessa guerra no nosso interior. Nós esquecemos que existe uma guerra dentro de nós. O apóstolo Paulo fala em Gálatas capítulo 5, versículo 17, porque a carne milita ou deseja contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si. Então aqui você vê que existe essa guerra dentro de nós. Existe o Espírito, nosso Espírito, o Espírito Santo falando ao nosso Espírito para que possamos viver a vontade de Deus. Por outro lado, a nossa alma está aqui gritando, não, para que fazer a vontade de Deus? Para que pagar um alto preço? Para que realmente se consagrar? Faça a sua vontade, faça aquilo que agrade a você, satisfaça os seus desejos, busque a sua vontade, e nós ficamos muitas vezes aqui nesse grito, aqui nessa situação, para que lado ir e o que fazer, e nós nos esquecemos disso. O nosso eu ainda está aqui dentro de nós. Por isso que Jesus falou, quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, porque dentro de nós, a nossa vontade, a nossa alma, a nossa carne, ela precisa realmente estar morta para as nossas vontades, e nós devemos buscar e fazer aquilo que é agradável ao Senhor. Então aqui nós esquecemos, por mais que nós recebemos Jesus como o Senhor e Salvador, dentro de nós, o nosso eu ainda está aqui, o nosso eu ainda está aqui, as nossas vontades ainda vão gritar, os nossos desejos ainda vão aflorar muitas vezes, nós vamos querer fazer muitas da nossa vontade, e agora? Como que é isso? Então começamos a entrar numa guerra, e uma das coisas que a maioria de nós não percebemos é a importância de nos fortalecermos no Senhor. A maioria das pessoas na igreja, elas não conseguem ter isso em suas vidas muito claro, a importância de se fortalecerem no Senhor, porque não é só porque eu recebi Jesus na minha vida, que pronto, vai ser tudo automático, pronto, será tudo agora de uma vez. Não, você tem que entender que Deus vai operar na minha e na sua vida. Deus, Ele deseja mover na minha e na sua vida, mas Ele espera que eu e você possamos também fazer a nossa parte, dar o nosso passo para vivermos aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Então, muitos de nós nos esquecemos disso, direções, ordens que na palavra de Deus tem para mim e para você, para nos fortalecermos no Senhor. Porque quando nós não nos fortalecemos, nós começamos a sentir como eu senti agora no retorno do CrossFit. Mano, será que vale a pena continuar mesmo?
será que dá para continuar ou será que eu abandono tudo isso de uma vez? Porque quando você não se fortalece, você não mantém aquilo constantemente, à medida que você para, algo dentro de você começa a gritar. Quando você para de buscar em Deus, a fazer aquilo que é de Deus, aquilo que alimenta o teu espírito, espere um momento, uma hora, algo dentro de nós vai gritar, a nossa alma, a nossa vontade vai gritar, ela vai começar a gritar. Por isso que em 1 Coríntios capítulo 16, versículo 13, você vê algumas direções para as nossas vidas. O apóstolo diz assim: sede vigilantes, permanecei firmes na fé, suportai-vos varonilmente, e o que ele fala por último? Fortalecei-vos. Então você vê que o apóstolo, ele traz aqui, repare que ele não traz assim, então galera, é o seguinte, vou dar um toque para vocês, se vocês conseguirem, sejam vigilantes, se rolar, permaneça firme na fé, se der, portem aí varonilmente, e assim, se vocês conseguirem, quando tiver de boa, tiverem afim, fortalecei-vos. Não, aqui você vê uma direção, aqui você vê uma ordem, aqui você vê um comando, aqui você vê realmente alguém que caminha com o Senhor dizendo, galera, é o seguinte, vocês precisam ser vigilantes, vocês precisam permanecer firmes na fé, vocês precisam se portar varonilmente, mas vocês também precisam se fortalecer, vocês precisam realmente se nutrir, vocês precisam receber isso para que vocês possam continuar a carreira. Porque, meu irmão, muitos de nós, hoje nesses dias, eu tenho conversado com muitas pessoas, não apenas da nossa cidade, mas também fora das nossas cidades, que elas estão sentindo mais ou menos assim hoje. Elas estão sem, é como se elas falassem assim, pastor, eu estou sentindo desmotivado, eu não estou sentindo com força para continuar, eu não consigo mais acreditar nas promessas de Deus, eu não consigo mais buscar, e automaticamente elas acabam fazendo algo que, meu irmão, isso é destruidor e muitas pessoas não percebem. Elas acabam deixando de ler a palavra de Deus, elas acabam deixando de orar, elas acabam deixando muitas vezes de ir no culto como ela ia antes. Então assim, ela é no culto pelo menos assim, vamos falar o nosso caso, quinta e domingo, não, quinta e domingo é muito, eu vou fazer o seguinte, eu vou apenas de domingo, porque quinta-feira é muito corrido, e ela consegue de quinta-feira, de domingo no culto, e vai, e faz, puxa, mas toda semana está difícil, então foi o seguinte, vou um domingo sim, vou um domingo não, aí ela faz aquela intercalada, então aqui ela não está percebendo, mas ela está deixando de se fortalecer, ela está deixando de buscar, ela está deixando de receber nutrientes para a vida e para a caminhada dela, para que ela possa fortalecer e permanecer e não começar mais a sentir dor da alma dela gritando para fazer a vontade da alma. E aqui nós como igreja temos que buscar isso em Deus, nós temos que aprender a nos fortalecer, e isso não é uma coisa somente dos nossos dias, e isso não é uma coisa somente que nós estamos ouvindo. Você vê, o apóstolo acabou de falar, fortalecei-vos, então ele também está falando para um grupo daquela igreja que deveriam se fortalecer, mas Paulo também fala para um jovem chamado Timóteo, ou melhor, Salmos, também fala assim, Salmo 119, 28, a minha alma de tristeza verte lágrimas, fortalece-me segundo a tua palavra. Então aqui você vê o Salmo 119 falando, a minha alma de tristeza verte lágrimas. Então aqui está falando de alguém que a alma dele está triste, está moído, está passando pela prova, não sei nem se está dando glória a Deus, mas está passando pela prova. Está difícil, mas ele fala, fortalece-me segundo a tua palavra. Então você vê que alguém que está buscando o Senhor, eu estou numa guerra, eu estou numa luta, a minha alma está gritando, existe uma profunda tristeza dentro de mim, eu não vejo as coisas acontecendo, eu estou parece que no automático, parece que as coisas não estão mudando, então dentro de mim estou mal. E gente, acontece isso com a gente mesmo, nós ficamos muitas vezes assim, chacoalhados, mas nós não podemos ficar só apenas com essa parte do texto, nós temos que pegar a segunda parte. Senhor, eu estou derrubado, estou sentindo algo estranho, a minha alma está começando a gritar, mas uma coisa eu te peço, fortalece-me segundo a tua palavra. Eu sei que o Senhor tem os nutrientes necessários para que eu possa permanecer em pé. A minha alma está gritando, mas eu não vou ceder para ela, eu vou ceder para ti, eu vou buscar em ti, eu vou buscar no teu Espírito a força necessária para que eu continue crendo, confiando que o Deus do impossível vai mover na minha vida de forma poderosa e sobrenatural. Se você crê, dê uma salva de palmas a Ele bem forte. Então você vê que isso não está apenas para nós, não somos só nós que enfrentamos esses níveis de guerra, esses níveis de luta.
Mas é impressionante, quando eu vou conversar com as pessoas, eu pergunto, tem lido a Bíblia? Pô, pastor, não estou com aquela frequência. Falei, queridão, você precisa. Você tem buscado aí orar em Deus? Pô, pastor, está um desafio. Eu falei, mas então é claro que tua alma vai gritar. Você não está buscando os nutrientes necessários para você se fortalecer, para você permanecer em pé, para você poder viver aquilo que o Senhor tem para a sua vida. E é triste quando você encontra pessoas que elas já aceitaram essa condição, elas já aceitaram a vida de mornidão, elas já aceitaram viver no banho-maria espiritual. Não, meu irmão, Deus tem para nós labareda de fogo, Deus tem para nós coisas poderosas e sobrenaturais, e se nós estamos nos sentindo assim, com dores na nossa alma, com situações difíceis, nós devemos ver, será que eu estou me fortalecendo no Senhor? Será que eu estou buscando no Senhor, para que realmente Ele venha mover na minha vida? Um jovem Timóteo, na tua chamada extraordinária, viveu coisas poderosas e sobrenaturais em Deus. Porém, Timóteo também passou por isso. Quando o apóstolo escreve para ele na segunda carta de Timóteo, ele fala para ele, ô Timóteo, o que aconteceu contigo? Vou contar na nossa versão aqui, tá mais contemporânea. Ô Timóteo, o que está pegando contigo? Ô cara, você tinha maior fé, tua avó tinha maior fé que representava. Tua mãe apavorava na fé na igreja, todo mundo falava, aquela tia do coque, meu Deus, representava. Aonde ela ia, a revelação, coisa maravilhosa. Você também tinha dons, cara, que você recebeu com imposição de mãos. Mas e aí, o que está acontecendo contigo? Ele fala, reaviva o dom de Deus que é em ti. Ele chega para Timóteo, ele dá uma chamada. Ele chega para Timóteo e ele fala, parceiro, como é que você está? O que está rolando? Você não está se ligando que a sua fé está murchando? Você não está ligando que você não tem o gás mais que você tinha antes? Você não pegou ainda que você tinha um desejo tão ardente por Deus, mas hoje você está se contentando com as migalhas que caem da mesa? Ele está falando, cara, você esqueceu do banquete na mesa? Você só come migalhas, agora está se contentando? Paulo está tentando resgatar aquele garoto, aquele jovem, não era um garoto, já era um homem, mas era jovem. Está tentando resgatar, tentando tocar de alguém que tinha uma chamada, de alguém que tinha algo poderoso. Mas por quê? Porque, Timóteo, eu não posso buscar por você. E aqui está um erro que muitas vezes nós cometemos. Nós até buscamos ajuda, e isso não é errado, gente. Você precisa pedir ajuda. E uma das coisas que mais fica triste no meu coração é quando eu vou conversar com as pessoas que já estão no limite, já estourou tudo. E naquele momento onde estourou tudo, elas conseguem ser sinceras para abrir o coração. E muitas vezes é até tarde. É muito mais difícil. E às vezes eu escuto a frase, eu posso ser sincero com você? Eu falei, por quê? Você mentiu todas as outras vezes? Então tem que ser sincero. Se você não for sincero, como que vai ser? E aí que eu falo, a pessoa, ela até pede ajuda, e glória a Deus, como eu falei para você pedir ajuda, mas o problema é que as pessoas transferem para os outros, para que os outros façam aquilo que ela deveria fazer. Você não consegue se fortalecer por mim. Você não consegue, meu irmão, entrar na minha vida e me fortalecer. Não, vou entrar na vida do pastor e vou fortalecer. Não, você não consegue. Sou eu que preciso me fortalecer em Deus. Sou eu que preciso dar o passo para poder me nutrir em Deus. Sou eu que preciso me render para que Ele venha mover na minha vida e a força dEle venha sobre mim. Então Paulo está falando para Timóteo, Timóteo, reaviva o dom de Deus que é em ti. Então se Paulo conseguisse fazer isso para ele, Paulo ia falar o quê? Timóteo, fica quieto, recebe, pum, toma, tá vivo de novo, vamos lá. Não, Timóteo, dentro de você, você deixou algo adormecer. Dentro de você, você deixou algo murchar. Então está falando assim, Timóteo, abre os olhos, cara. O tempo está passando. Abre os olhos, Deus quer te usar. Deus quer mover, Deus quer agir. Te fortalece. Vamos, levanta. Dá esse gás. E você vê que Paulo fala isso para ele. 2 Timóteo 2:1. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. O que Paulo está falando? Timóteo, você tem duas opções. Ou você aceita o que está rolando contigo, e você vive assim, ou você se levanta. Mas você não vai se levantar na força do seu braço. Você vai se fortificar, se fortalecer na graça que está em Cristo Jesus. Essa palavra, fortifica-te, no grego,
significa receber força, ser fortalecido. Então Paulo está falando para ele, cara, você precisa receber força, você precisa ser fortalecido. E isso fala não de um fortalecimento natural, isso fala de um fortalecimento sobrenatural, isso fala de uma graça do Senhor Jesus Cristo, de uma unção vindo sobre as nossas vidas, que isso começa a trabalhar em nossas vidas, e começa agora a empurrar a nossa alma e fala, não, você não vai governar minha vida, mas olha a tua volta, veja como as coisas estão, não importa como as coisas estão, eu me fortaleço no Senhor, e Ele fala que Ele vai mover a minha vida de forma poderosa e sobrenatural. E aqui você começa a entender muita coisa, aqui você começa a compreender como que eu e você precisamos nas nossas vidas nos fortalecer no Senhor, na graça do Senhor. Nós devemos ter aquele momento de busca, porque eu estou recebendo a força para que a minha casa permaneça em pé, eu estou recebendo a força para que eu permaneça em pé, eu estou recebendo a força para que os ataques do inimigo venham e eu consiga derrubar cada um deles com a graça e a unção que o Senhor tem derramado na minha vida. Então você começa a receber essa unção, e isso começa a trabalhar dentro de você de uma forma sobrenatural, começa a te levantar. Então Paulo está falando para Timóteo, parceiro, o que está acontecendo com você? Você não é mais o mesmo, está diferente, está murcho. E aí Timóteo, beleza? Tamo aí. Ô Timóteo, bora, vamos aí, gás total. Beleza, já vou. Bora aqui nas promessas. Que promessa? E aí nós não percebemos muitas vezes, mas aqui, meu irmão, esse texto é uma ordem, não é um conselho, uma ideia, tipo assim, se você conseguir, não é uma opção. Então Timóteo, se você conseguir, show, se não conseguir também não tem problema, que tudo vai acontecer. Não, meu irmão. Quantas pessoas você conhece que já desistiram da caminhada do Senhor? Quantas pessoas que nós conhecemos que já desistiram da caminhada? E se você perguntar para eles, você pode ter certeza, você se fortalecia no Senhor, o que é isso? Você lia a sua palavra? Você vivia a palavra? Você estava tendo tempo de oração com Deus? Você estava indo nos cultos com desejo de receber a palavra, ou já estava no automático? Você vai se assustar com as respostas, porque a maioria fala isso, não lia mais Bíblia, não tinha mais tempo de oração, ia no culto, às vezes de repente porque já tinha um padrão, domingo, dia do Senhor, vamos estar lá, quinta-feira ou dia da semana conseguisse show de bola, já um plus, mas estava no automático. E é por isso que muitos chegam no ponto que começam a desanimar, que começam a falar, cara, não sei se eu vou conseguir. E aqui o apóstolo, por falar isso para Timóteo, ele sabia dos desafios que na caminhada ele teria, ele sabia das lutas e das guerras que o apóstolo enfrentou e passou. O apóstolo Paulo, ele passou por pessoas que abandonaram ele no meio do caminho. Ele foi, meu irmão, ele foi apedrejado, ele passou por várias situações. O que dizer do nosso Senhor Jesus, o nosso modelo? Como que ele suportou tudo isso? Porque em muitos momentos que você lê nos evangelhos, você vê a multidão, meu irmão, multiplicação, milagres, curas e sinais, e você lê, e ele se retirava a fim de orar, e ele se retirava a fim de orar, e ele se retirava a fim de orar. O que ele estava fazendo? Ele estava naquele momento se fortalecendo. O Senhor Jesus, a cada momento que ele ia para o secreto, sabe o que ele falava? Eu não quero de forma alguma que o meu eu natural, lembra, Jesus também era no 100% homem, mas 100% Deus. Eu não quero que o meu eu natural queira governar a minha vida. Eu sei o que virá adiante, eu sei o que eu irei passar, eu sei as guerras e os conflitos que virão diante de mim, mas eu preciso ir para o secreto, eu preciso ir para aquele lugar onde eu sou nutrido pelo Espírito Santo, aonde eu sou totalmente tocado pelo Pai, aonde eu sou fortalecido a permanecer, porque o Senhor espera que você permaneça firme até o fim. Ele aguarda o dia, o momento, aonde eu e você vamos no secreto para poder orar, porque Ele quer derramar unção, Ele quer derramar o poder, Ele quer derramar graça, para que eu e você possamos permanecer até o fim, viver cada uma das promessas. Pode aplaudir o Senhor Jesus bem forte, aleluia. Aqui
É interessante que Paulo fala, coloca para mim o texto, por favor, de Timóteo. Isso. Pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Aqui eu não vou conseguir falar muito, mas nós sempre falamos da graça apenas como um favor imerecido. Mas na verdade, existe uma graça poderosa para mover nas nossas vidas. A galera que lê os livros aí, vocês leram o livro, foi o Extraordinário, não foi isso? O Extraordinário, quem leu o Extraordinário aqui do John Bevere? Na nossa leitura, quem lê o livro Extraordinário fala da graça. É o extraordinário? É o extraordinário. Ele fala da graça poderosa que você pode viver em Deus. Eu indico esse livro para você. Você precisa ler esse livro. É o John Bevere, Extraordinário. Esse livro, ele fala da graça do Senhor. E nós sempre falávamos, eu era um desses que eu falava, não, a graça é apenas um favor imerecido. O que é isso? Eu e você não merecíamos nada, e não continuamos merecendo, mas Deus, através de Jesus Cristo, nos alcançou, e a graça do Senhor nos alcançou, e mesmo nós não merecendo, o Senhor ainda move e nos resgatou, para aqueles que creem em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E nós limitamos a graça de Deus somente a isso. E na verdade a graça de Deus é um poder nas nossas vidas. Você vê quando o apóstolo Paulo fala assim, ó, Senhor, por favor, arranca de mim o espinho. Ele fala o quê? Orei. Mas Deus falou o quê para ele? A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então existe um poder na graça de Deus. Existe um poder sobrenatural. Existe algo que nós muitas vezes não conseguimos entender, mas isso vem nas nossas vidas e toca sobrenaturalmente. E quando eu falo disso, meu irmão, eu sei que muitas vezes na nossa cabeça o tico e teco fica batendo. Porque a gente pensa assim, pastor do céu, como que eu vou entrar numa oração e de repente eu vou ser tomado por um poder que eu jamais vi? Tem que ter fé para crer nisso. Por isso que é fé. Se não fosse fé, não ia chamar fé. Você tem que acreditar. Você tem que ter fé. Agora, o que é essa graça? Essa graça, quando você vê o original dessa palavra, ela significa muitas coisas. Mas entre elas, diz o seguinte: graça da bondade e misericórdia pela qual Deus, exercendo sua santa influência sobre as almas, volta-as para Cristo, guardando, fortalecendo, fazendo com que cresçam na fé cristã, conhecimento, afeição e despertas ao exercício das virtudes cristãs. Então, quando você pega essa graça que Paulo está falando aí, Timóteo, fortifica-te, fortifica-te na graça, ou seja, te fortifica na graça, porque essa graça é Deus exercendo a sua influência sobre as almas, é o Senhor tocando a tua vida, é o Senhor guardando você, é o Senhor fortalecendo você, Ele vai fazer com que você cresça na fé cristã. Então, quando eu e você, nós vamos buscar o fortalecimento em Deus, nós não estamos apenas orando para o nada, o Senhor está tocando a minha, a sua vida, você não percebe, mas dentro de você começa a trabalhar realmente a graça do Senhor, você começa a se fortalecer, aquilo que antes queria ganhar espaço, aquilo que antes estava gritando para você desistir, para você abandonar, para você largar, isso agora começa a ser esmagado, porque você recebe uma força sobrenatural na sua vida, e aonde você via derrota, você começa a ver vitória, é onde você via destruição, você começa a ver restauração, aonde você não via saída, Deus começa a trazer caminhos sobrenaturais para você, porque você tem aprendido a se fortalecer no Senhor, a se fortificar no Senhor, a graça do Senhor começa a trabalhar na sua vida, e você começa a realmente dar passos de fé, de uma forma poderosa e sobrenatural. Dê uma salva de palmas ao Senhor Jesus, aleluia. E aqui, nós sabemos que nós enfrentaremos problemas em todas as áreas das nossas vidas. Nós sabemos das guerras, das lutas externas e internas. E a pergunta que eu te falo é, ou que eu te faço, o que tem te fortalecido? Aonde você tem buscado o fortalecimento para permanecer em fé? Aonde você está buscando os recursos necessários
para fazer com que você não fique mais desnutrido espiritualmente, mas fortalecido espiritualmente? É uma pergunta que todos nós temos que responder para nós. Porque se eu quero viver aquilo que Deus tem para mim na frente, eu tenho que entender que eu preciso me fortalecer. Vamos lá. Quem tomou café da manhã aqui hoje? Quem almoçou? Quantos anos você está, Pablo? 35? Tá no shape, hein, parceiro? Olha aí, hein? Fez bem para você aí, hein? Coisa fina, né? Tá sumindo, hein? Deu uma diminuidinha, hein? Já me liguei, já não tá mais aquela pochetinha não, hein? Ah, garota, maneiro. Parou com as biritas, parou com tudo desse jeito. Benção demais. 35. Você está com quanto, Jackson? Jackson, está com quanto? 28? Piauí? 36? Pelo relógio vale a pena, aleluia. Biga, está com quanto? 33? Ixi, é o ano que Jesus foi para a cruz, hein, parceiro? É um ano de morrer mais, aleluia. Todos nós aqui, 38, 35, eu estou com 39, esse ano 40. Olha, esse ano em maio eu fazia uma festona legal em maio, hein? Vai ser festa fantasia, hein? Ih, vai ter premiação, hein? Vamos dar um carro espiritual. Para melhor fantasia, aleluia. Vamos lá, fazer um negócio maneiro, mas vamos chegar lá. Alguém que está aqui, desde o dia que nasceu até hoje, não come? Todo mundo está aqui come. Todo mundo está comendo. Porque se você não estivesse se alimentando, você estaria aqui, sim ou não? Sim ou não? Da mesma forma espiritualmente. Eu estou em pé hoje fisicamente, porque desde o dia que eu saí da mãe até hoje, eu como. Então o meu físico está nutrido. Só que nós achamos que no espiritual é automático. Nós achamos que no espiritual nós vamos receber Jesus, tcharam, check, a nossa vida será mudada. Tudo vai acontecer de forma automática. Nós vamos ficar bombadões espirituais como Schwarzenegger da época do Connor. Nós vamos ficar, uau! Mas na verdade não. Assim como o nosso físico precisa se fortalecer, buscar os nutrientes para permanecer em pé, o teu espírito também precisa, o meu espírito também precisa. Então o meu e o seu espírito, todo dia ele precisa se fortalecer. Então quando você está lendo a palavra, lembra os salmos que nós lemos, fortalece, fortifica-me na tua palavra. Quando você lê a palavra, quer viver a tua palavra, aquilo começa a nutrir você e fortalecer o teu espírito. Então a tua alma que estava gritando, agora ela vê que o teu espírito está crescendo um pouquinho mais. Mano, esse cara alimentou o espírito, o negócio está crescendo mais. Aí você tem tempo com Deus, você agora vai na oração, não apenas com uma listinha saindo pedindo, Deus, eu quero. Você fala, Deus, eu sei que o Senhor vai mover nisso, não tem nada errado nisso, mas a primeira coisa que eu quero, eu me lanço aos teus pés e fortifica-me, fortaleça-me, porque eu quero permanecer como um homem e mulher de Deus, firme na fé, crendo nas promessas do Senhor. Então nesse momento, aquilo começa a trabalhar dentro de você, e aonde a tua alma estava gritando, agora o teu espírito começa a cobrir. Não, alma, aqui você não governa mais, aqui governa um homem, uma mulher de Deus, nutrido no Espírito Santo, fortificado no Espírito Santo, a graça do Senhor vindo sobre mim. Pensamento, quem é Jesus? Será que vale a pena permanecer? Será que vale a pena ficar? Sim, vale a pena ficar, porque eu quero ouvir do meu Senhor, servo bom e fiel, bem-vindo àquilo que o Senhor preparou para a tua vida. Dê uma salva de palmas a Ele bem forte, aleluia. Então quando esses pensamentos destruidores querem vir sobre você, você por estar bombado espiritualmente aqui dentro, você fala, aqui não, aqui você não vai ganhar espaço, aqui você não vai ganhar espaço, está nutrido. Ah, mas seu Deus não moveu ainda porque não é o tempo, pois Ele vai mover na minha vida. Mas olha a tua casa, não mudou nada, não interessa, não importa o que está acontecendo, uma coisa eu sei, Deus vai mover de forma sobrenatural no tempo e na vontade dEle. Você permanece em fé, você se fortalece, você crê, você confia, você acredita, porque você está vendo essa graça, esse poder do Senhor fortalecendo você de forma poderosa e sobrenatural.
E é triste, como eu tenho visto, como eu falei, muitas pessoas, que elas estão assim, e eu não consigo fazer por elas, eu não consigo entrar no lugar delas. É aquela coisa, eu posso te mostrar o caminho, mas eu não posso te levar no colo. Existe uma porta, e existe um caminho. Passar pela porta, muitos passam, mas permanecer no caminho, para poucos. Então muitos passam pela porta, mas o caminho que é estreito, apertado, poucos conseguem. Mas agora, por que muitos desistiram? Porque deixaram de se fortalecer no Senhor, deixaram de fortificar, deixaram de buscar os nutrientes necessários. Nós sempre falamos de um texto, e eu quero fechar praticamente aqui. Nós sempre usamos um texto, muitas vezes fora de um contexto. Nós já usamos adesivos, já vi tatuagem, nada contra, mas será que as pessoas entendem o contexto em que está esse texto? Porque nós sempre falamos, tudo posso naquele que me fortalece. Então nós olhamos esse texto e nós falamos, tudo posso naquele que me fortalece. Aí você já imagina, não Deus, bora, a coisa vai mover, aleluia, Deus vai agir, eita, bênção. Mas vamos ler o contexto inteiro, para a gente poder entender aonde que Paulo chegou. Ele fala assim, Filipenses capítulo 4, 11 em diante. Digo isto, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e em qualquer situação. Para quê? Para quê? Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Você consegue viver esse texto? Em toda e em qualquer situação. Para e pensa. Para e pensa. Nós reclamamos quando o boleto chega. Deus, e agora? Como que vai ser esse negócio? Cadê o meu Deus? Não aguento essa blusa da Renner que eu comprei, paguei em 20 vezes, já passou 2 invernos, não acabei de pagar esse negócio. Jesus amado. Digo isto não porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Meu irmão, pesado isso. Continua, 12. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. Só quem já foi humilhado sabe, meu irmão, como é delicado você passar por isso. Só quando você é espremido nesse ponto, você sabe como que é. É fácil a gente falar uma coisa que nós nunca passamos. É fácil você falar pelos outros, pensar pelos outros, mas quando você vive, é pesado. Quando você vive, como o crente fala, é estreito. Ele fala, aprendi tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome. Assim de abundância como de escassez. Então você vê, meu irmão, só quem passou fome sabe o que é passar fome. Quando você abre assim a despensa e você vê o desenho do pica-pau, fome. Você abre e você fala, e aí, qual que vai ser hoje? Não, segura o ovo, que o ovo é só para a noite. Se comer agora não dá. A Heidi Baker, que ela tem um trabalho na África com crianças, naquele local, eu conversando na mesa com ela, eu falei, Heidi, eu queria um dia ir lá visitar vocês. Ela falou desse jeito. Eu vou tentar falar como ela falou, para ficar engraçado, para vocês não chorarem como quase eu chorei. Vai ser muito bom te receber conosco. Vai ser uma alegria. Lá não tem o que comer, às vezes tem uma raiz para a família inteira, mas tem muito amor. Imagina, você chega, então vamos comer. Uma raiz divide para a família. Nós não sabemos o que é muitas vezes isso. Nós falamos, minha vida está difícil, mas estou comendo fora. Está difícil, mas tem um rango em casa. Você tem que olhar muitas vezes para a sua vida e falar, Deus, talvez eu não estou vivendo abundância, mas uma coisa eu te falo, não está faltando nada nessa casa, aleluia. E isso é bênção demais. Mas aqui o apóstolo Paulo fala, tanto sei aqui, tudo tenho, toda circunstância, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome. Agora você imagina o apóstolo, está um dia vivendo uma coisa extraordinária, com um cara bacana, fartura, abundância, e outro dia não tem nada.
fome, escassez. Está passando dois cenários. Não é só abundância, não é só alegria, não é só ser honrado. O cara foi humilhado, passou por situações difíceis. Então, quando nós lemos tudo isso, aí sim ele fala no versículo 13: tudo posso naquele que me fortalece. O que ele está falando? Cara, eu tenho o fortalecimento de Deus na minha vida, que pode ter abundância, glória a Deus, mas pode ter fome, glória a Deus também. Estou passando uma situação, estou sendo honrado, uau, que demais, estou sendo humilhado, o Senhor está me fortalecendo para poder passar por esse cenário desafiador. Ele fala de todo cenário. Então o que ele está falando? Ele fala, cara, eu tenho um fortalecimento em Deus na minha vida, que Ele me capacita para que eu possa passar por qualquer situação. E por que ele está falando isso? Porque ele está falando assim, ei, tem dia que vai estar muito bem, mas tem dia que vai ser desafiador, e no dia que for desafiador, você vai abandonar, você vai desistir. Só desiste para quem não está fortalecido. Quem está fortalecido fala, cara, não importa o cenário que eu estou vivendo, uma coisa eu sei, eu permanecerei firme, eu permanecerei na fé, porque eu sei o Deus que vai mover na minha vida, eu sei o Deus que vai agir na minha causa, e ainda que eu esteja passando esse cenário delicado, a página vai mudar, porque Deus tem o melhor para a minha vida de uma forma sobrenatural, eu creio. Dê uma salva de palmas a Ele, aleluia. A NVT colocou esse último texto que nós lemos, o Filipenses 4,13, da seguinte forma: posso todas as coisas por meio de Cristo, que me dá forças. Como que está a tua fé hoje? Como que está dentro de você a tua esperança, aquilo que Deus tem? Pastor, está fortificado? Continue. Lembre, nós estamos aqui porque nós comemos até hoje fisicamente para permanecer em pé, espiritualmente da mesma forma. Pastor, tô matsumoto, mais ou menos. Tô muito bem não. Você tem opção. Ou você revê o que você precisa mudar na sua caminhada, o que você precisa fazer para se fortalecer, ou você deixa do jeito que está, que uma hora a banda para de tocar. Pastor, nem fortalecendo eu estou. Para mim isso é novo, nem imaginava isso na minha vida. Então você vai ter que rever hoje teus passos. Você vai ter que olhar para a tua vida e ver como que você está lidando com a tua vida. Porque não fique achando que alguém vai carregar você no colo. Não fique achando que Deus vai catar você e vai levantar você, você querendo ou não. Todos os textos que nós lemos aqui, é uma ordem. Fortifica-te. Fortalece. Vai. Essa mensagem é para que todos nós possamos abrir os nossos olhos, para que possamos rever o que nós estamos vivendo e principalmente o que nós queremos viver. E aqui talvez você consiga perceber por que a nossa alma tem gritado. A nossa alma muitas vezes tem gritado porque ela está sendo muito bem alimentada e o nosso espírito praticamente nada. Claro que a alma vai gritar. Claro que o meu eu vai querer estar à frente. Claro que eu vou falar, não dá. Claro que eu vejo um problema, eu vou dar mais crédito para o meu problema. Eu não estou nutrindo o meu espírito. Eu não estou nutrindo aquilo que me faz fortalecer em pé e em fé. Então eu preciso olhar para dentro de mim. Eu preciso rever na minha vida como que eu estou lidando com tudo. Como que as coisas estão. Talvez você está pedindo ajuda. Show de bola. Talvez não, peça ajuda. Mas talvez você esteja pedindo ajuda, mas você está transferindo para os outros aquilo que você deveria fazer. Então, nós temos que buscar isso em Deus. E essa é uma mensagem, não é só para vocês, é para mim, para todos. Porque não fiquem achando que eu fico em casa achando texto para poder pregar. Não, deixa eu ver que essa daqui dá boa, mano, vai dar uma pegada na igreja, vai ser maneiro. Não, imagina, Felipe.
homens que eu conheci não, né, que eu vi testemunhos, eles caíram, eles perderam, porque eles decidiram fazer isso aqui com a palavra, ó. Eles pegavam e jogavam, pegavam e jogavam, pegavam e jogavam. Pega, nutre, libera. Pega, nutre, libera. Pega, nutre, libera. Você começa a ver mudança. Postei hoje uma foto de 2007. Eu tinha mais cabelo que hoje. As entradas não eram tão assim arejadas. Que bom ter tecnologia. Eu estou fazendo de tudo que é possível. Minoxidil, agulhado, o que é possível? Me ajuda, Jesus. Mas eu olhei aquela foto. 2007. Alguém aqui nasceu depois de 2007? Deixa eu ver. Tem alguém depois de 2007? Tem alguém que nasceu depois de 2007? Não? Fechou. Todo mundo já era vividinho já? Quem tinha 1 ano de idade? Deixa eu ver aí. Sempre tem 1 ano de idade. Aí você vê que está ficando velho. 2007. Irmão, faz tempo. Eu olhei aquela foto. Falei, Jesus amado, se eu não tivesse me fortalecido no Senhor, eu não teria aguentado. Eu não teria conhecido vocês. Porque você acha que não vem as vozes na nossa cabeça? Para que continuar? Você acha que não vem? Você imagina? Abandono minha família em São Paulo, abandono tudo, abro mão de tudo. Situações aonde você se rende, se entrega, e você passa por situações e você fala, meu Deus. Situações que você vê tua esposa chorando do lado. Só quem passa sabe. Então contar os testemunhos é muito legal, mas o desafiador é passar. Só o que me ajudou, não apenas eu, mas a pastora, a permanecermos aqui, foi que nós aprendemos a nos fortalecer na graça do Senhor. É uma força necessária, uma graça e uma unção, que te fortalece, te nutre, faz você permanecer firme, para viver as promessas do Senhor. Porque eu já falei para vocês, eu passo a minha vida inteira para ouvir uma frase: servo bom e fiel. Eu passo a minha vida inteira para ouvir essa frase de Jesus. E eu só vou poder provar isso até o último fôlego de vida. Porque falar agora, eu não posso. Eu só posso falar até o último fôlego de vida. E eu queria orar com vocês. Porque talvez hoje chegou um dia de nós olharmos dentro e ver como que nós estamos vivendo. Amém? Curva a tua cabeça e feche teus olhos. Se você conseguir, é claro. Nessa noite é uma noite de nós refletirmos. Porque nós estamos em início de mais um ano. E essa palavra tem muito a ver com o tema que Deus nos deu, desperta. Porque é hora de você, nós, nos despertarmos. De como que nós estamos vivendo a nossa caminhada. De como que nós estamos vivendo no Senhor. Será que nós estamos realmente nos fortalecendo nele? Será que nós estamos buscando os nutrientes necessários? Aquilo que precisa ser buscado para que possamos viver tudo aquilo que Deus tem? Ou será que nós já estamos desnutridos? Ou será que já estamos abalados? Ou será que já estamos chacoalhados? Nessa noite, Espírito Santo, eu te peço graça, direção e favor. É uma noite, irmão, que eu clamo para que o Espírito Santo venha tocar você. Eles falam de um posicionamento, melhor falando, de você realmente se posicionar no Senhor. De você olhar e falar, cara, agora eu estou entendendo por que a minha alma está gritando. Agora eu estou entendendo por que existem coisas dentro de mim que estão ganhando mais força do que antes, porque eu não estou me nutrindo, não estou me fortificando, eu não estou me fortalecendo no Senhor. A graça do Senhor não tem me fortalecido. Porque nós conseguimos às vezes ter tempo para tudo, mas não conseguimos ter tempo para o Senhor.
Nós não conseguimos realmente nos lançar nos braços do Senhor. E hoje, nessa noite, é o tempo de você falar: chega. Eu creio em nome do Senhor Jesus que a graça do Senhor será derramada neste lugar, um poder sobrenatural, fortificando e fortalecendo. Não pensa que isso é o fim, isso é apenas um começo de um novo caminhar, de um novo passo, de uma nova fase. É tempo de você olhar para dentro de você e falar: chega, hoje eu me levanto, hoje eu busco, hoje eu oro, hoje eu clamo, hoje eu desejo. Então, Senhor, encha-me mais uma vez, encha minha vida, fortaleça-me, pois eu preciso de Ti, fortaleça-me, pois eu preciso do Senhor, fortaleça-me, pois só o Senhor pode fortalecer, é só o Senhor que me ajuda na minha fraqueza. Tudo posso naquele que me fortalece. Deus, não importa o cenário, mas eu permaneço em pé, porque é o Senhor que me fortalece, aleluia.